a nossa primeira preocupação vai ser entender como que nessas raízes bíblicas nós podemos afirmar qual foi a concepção de reino de Deus que Jesus teve, para afirmar todas essas coisas que nós vemos, cantamos, escutamos na campanha da fraternidade. Não podeis servir aos dois senhores, o que é o reino de Deus. Será que só havia uma compreensão do reino de Deus? Né? Como que a economia, ou melhor, diversos projetos de economia estiveram na base da construção do povo de Deus. E depois, à tarde, nós vamos, já preparados por esta compreensão histórica, né, na época do Primeiro Testamento, aí nós vamos olhar o Segundo Testamento e ver aí as grandes intuições, estratégias, opções de Jesus, as suas falas, as suas ações, como é que o reino de Deus, a proposta do reino, a nova proposta de uma, até alguns dizem, de uma economia do reino, aparecem para a gente poder compreender. Não vamos esgotar os textos que vocês estão recebendo. Um texto é meu, que não está publicado, eu fiz a partir de uma outra fala, adaptei, focando a questão da economia. E outro texto do Carlos Mesters, que está em uma das revistas Estudos Bíblicos. Então, vocês vão ter, vamos dizer, muita coisa da minha fala aí, mas nós não temos muito tempo. Então, a minha fala vai ser breve e eu deixo também com tranquilidade para vocês, se de repente não entendem, não há problema que intervenham. Tá? Não entendi isso que você está falando, né? Porque realmente é muito conteúdo, eu esperava até que vocês tivessem a leitura já preparada, porque aí ia ser, né, mais tranquilo. Nós temos, em primeiro lugar, que compreender o contexto do nosso discurso, da nossa reflexão sobre a economia e o reino. Nós não podemos fazer a transposição direta das coisas da Bíblia para o nosso tempo, mas sim tudo aquilo que encontramos, que refletimos, que entendemos do chão da Bíblia, né? Normalmente a gente lê a Bíblia, vamos dizer, como uma mensagem religiosa, como histórias, né? Mas poucas vezes estamos munidos de instrumentos da ciência bíblica para entender o que há por detrás dos textos e como isso nos ajuda a compreender também a nossa realidade, né? Não porque possa ser transposto, mas porque nós encontramos ali intuições, encontramos valores, encontramos apontamentos, realmente a Bíblia como uma luz, né? Uma luz para a nossa vida. Nós vivemos hoje no mundo moderno, nós estamos nos tempos modernos, e a nossa dificuldade é que, em termos de valores, aquilo que até um tempo atrás se era tido como pecado, crime, algo, ou pelo menos algo desprezível para um ser humano, como a avareza, a usura, o acúmulo de bens de maneira indiscriminada, essas ações, elas eram vistas de uma maneira muito diferente. Hoje são quase vistas como virtude. Não é? Hoje basta a gente ligar a televisão, basta a gente olhar o mundo por aí, quase que é visto como virtude. É uma virtude do mundo capitalista, né? Quanto mais você tiver, mais você é feliz, né? Então, esse apreço por ter, pelo dinheiro, pelas coisas, né? E contrasta de uma maneira incrível com aquilo que a gente vê na Bíblia, né? Sobretudo na palavra de Jesus, que falou, felizes os pobres. Mas hoje estão falando que não, que felizes são os ricos. Felizes aqueles que têm muito, aqueles que têm tudo, aqueles que acompanham todo. Então, como que é isso, né? Como que é isso? Valores como solidariedade, fraternidade, são valores que já não se percebem, né? Nós temos hoje, vamos dizer, um discurso de solidariedade, mas um discurso fraquíssimo, né? As famosas
os famosos projetos de responsabilidade social das empresas, é uma maneira de tapar buraco, porque, na verdade, a sociedade não está construída sobre relações solidárias, né? E essa é a proposta, né? A proposta da campanha da solidariedade. Então, nós vamos ver... E agora? Por favor, eu tenho aqui estudos. Corre, por favor, que eu acho que eu deixei fora o meu. Acho que tenho arquivos fora das pastas. Dá uma corridinha aqui. Isso. Vamos deixar aqui abertos este modo de produção asiático aqui. Deixa ele aberto. Isso, e minimiza. Minimiza. Estruturas socioeconômicas. É o texto que vocês têm. Tá? Minimiza. A violência do império nós deixamos para depois. Agora, sobe, História Israel 09, bom, é essa, isso. Este terceiro documento aqui, isso, também minimiza. E vamos deixar um mapinha. Volta, tá no crescente fértil. Mapas crescente fértil aqui. Isso. O terceiro, tá? Isso. Então, pode deixar por aí por enquanto. Então, como que nós vamos procurar compreender essa história, né? A história do povo de Israel. Nós normalmente recebemos pela catequese, né, pela tradição, uma visão linear, uma visão religiosa da formação do povo de Israel, né? Que já era um povo já lá desde Adão, praticamente, né? A gente já aprendeu isso, né? Que já era um povo, né? A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia ela é um conjunto de textos que posteriormente foram considerados sagrados, mas que trazem o sentido teológico da história, tá? Então, nós temos que ver esses textos não como história, mas como sentido teológico. As histórias de Abraão, as histórias da origem, são histórias que elas estão consideradas como pré-história, né, de Israel. Os patriarcas, as matriarcas. Até então nós não temos o povo de Israel. Nós temos grupos nômades, seminômades, que andaram por essa região. Vocês estão vendo aqui o mapa do Oriente Médio, também chamado Crescente Fértil, né, o Oriente Antigo. Crescente fértil, vejam vocês, essa mancha que existe se parece a um crescente. Compreende a região dos grandes rios, que é onde todas aquelas primeiras antigas civilizações nasceram, em torno dos rios Tigre e Eufrates, né? Tigre e Eufrates, aqui a região da Babilônia, Orontes e Rio Jordão, aqui está a Palestina, e o Egito, Rio Nilo, né? Em torno dessas, em torno dos rios, ou seja, das regiões férteis da época que nasceram essas civilizações. O povo de Israel, ele se formou aproximadamente a partir do ano 1200 a.C., mais ou menos aquela época de Moisés, do Êxodo, né? Há muitas hipóteses. Isso aqui é para quê? Amarelinha laser. Ah, tá, o amarelinho é laser. Ai, que bonitinho é isso. Tá bom. O mundo da tecnologia é fascinante. Então, vejam, a história de Israel, na verdade, ela começa nesse período. Nós aprendemos que Israel teve uma origem racial. Aí no texto está